Diga um oi à primeira espaçonave reutilizável do mundo, o ônibus espacial. Olá! Hoje vamos falar sobre aquela coisa parecida com um avião que um dia carregou astronautas, seus equipamentos e qualquer outra coisa que eles estivessem transportando para o espaço. Trata-se ainda da máquina mais complicada já construída por humanos. Vamos voltar no tempo para o Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. É dia 8 de junho de 2007. Aqui no John F. Kennedy Space Center, acompanharemos um dos ônibus espaciais em sua missão para entender como ele funciona. Trata-se do Atlantis. Parece um avião preso a uma estrutura esquisita. Um tanque enorme com 2 foguetes. Aperte os cintos. 3, 2, 1. Ignição! 5 motores são ligados e vamos partir. Os 2 foguetes das laterais, chamados de foguetes auxiliares de combustível sólido, é que fazem grande parte do levantamento de peso durante o lançamento. Nos primeiros 2 minutos, eles levantam tudo da base de lançamento, inclusive a parte que parece um avião, chamada orbitador. Estamos subindo. A coisa toda tem que alcançar primeiro uma altitude de 45 quilômetros. É como dar umas 112 voltas em uma pista de atletismo. Quando chegam lá e o trabalho é feito, os auxiliares se desprendem e caem de paraquedas, voltando para a Terra. Mais tarde, serão recuperados e reformados para uso em missões futuras. Essa é a parte mais estressante do voo. Os astronautas ficam pressionados contra seus assentos, assistindo as nuvens passarem. É nesse momento que eles sentem uma força G de aproximadamente 3. Parece intenso. Na verdade, ela é mais fraca que a G, que os pilotos geralmente sentem quando estão fazendo piruetas no ar. Mas isso não é um problema para astronautas altamente treinados. Agora, os 3 motores principais do orbitador assumem o resto do trabalho. Eles precisam impulsionar a nave para dentro do espaço. Esse empurrão final só dura cerca de 6 minutos. São esses motores que queimam o combustível daquele enorme tanque laranja e ajudam o orbitador a alcançar uma velocidade de 7,8 km por segundo. Isso equivale a 70 campos de futebol em um piscar de olhos. Já se passaram 8 minutos e meio desde a decolagem e a espaçonave está a 113 km de altitude. O tanque laranja fica sem combustível e se desprende. Ele cai de volta na Terra, queimando na atmosfera. Tchauzinho! Por falar nisso, todo esse desprendimento é feito com a ajuda de parafusos explosivos. Há uma explicação toda técnica para isso, mas trocando em miúdos, quando alguma coisa se separa da nave, acontecem explosões maravilhosas, porém controladas. Minha nossa! Ok, a meta do Atlantis é a órbita, mas ainda estamos muito longe dela. É hora da última fase dos motores, o sistema de manobra orbital. 2 motores menores que ficam próximos dos principais fazem um empurrão final e... chegamos! O ônibus espacial finalmente está orbitando a Terra. Ele se move a uma velocidade de aproximadamente 28 mil km por hora e faz um círculo ao redor do nosso planeta a cada 90 minutos. Agora o Atlantis, como se fosse uma ostra, abre sua casca para entregar sua pérola, a carga. De quanto estamos falando aqui? Quase o peso de 2 ônibus escolares. São muitos equipamentos de pesquisa, satélites e outras coisas importantes. O curioso é que o ônibus espacial orbita de cabeça para baixo e de trás para frente. Por quê? Bem, voar de costas ajuda a manter os astronautas em segurança caso haja algum lixo espacial no caminho. De cabeça para baixo, o ônibus consegue usar suas placas termais para se proteger do calor do sol. Isso ajuda a proteger também a carga que está levando. Ok, ela foi entregue, é hora de voltar para a Terra. O sistema de manobra orbital é ativado novamente. Enquanto o veículo continua se movendo para trás, os motores desaceleram o orbitador até atingir a velocidade certa para desorbitar e voltar à Terra. Agora, nossos astronautas enfrentarão uma viagem com alguns solavancos. Essa fase é chamada de reentrada. O ônibus dá uma volta e começa a entrar na atmosfera terrestre. A fricção do ar aquece o fundo do veículo em até 1650 graus. Isso é mais quente que lava, quase 2 vezes mais quente. Não encoste! A essa altura, os astronautas sentem uma força G de aproximadamente 1,5. É a mesma sensação que a gente tem no estômago quando está decolando em um avião comum. Assim que o ônibus passa pela reentrada na atmosfera, ele desacelera sua velocidade e se prepara para pousar. A aterrissagem é a mesma usada por aviões comuns. Bem, quase a mesma. Os astronautas apelidaram o orbitador de tijolo voador.
Isso quer dizer que não há força de motor, então planam até a base, tendo apenas uma única chance de fazer um pouso seguro. Só quando chegam a 500 metros de altura é que liberam o trem de pouso. Sucesso! O ônibus toca a pista, viajando a 350 km por hora. Os aviões comuns encostam na pista a cerca de 250 km por hora. O veículo está indo muito rápido para acionar os freios. Para diminuir a velocidade, um grande paraquedas é lançado e o ônibus vai andando até parar. Pronto, de volta à Terra, missão cumprida. Você já deve ter visto imagens do orbitador pegando uma carona em um avião Boeing 747. É assim que o orbitador é transportado do campo de pouso para a base de lançamento ou para outros lugares, se necessário. Um total de 6 ônibus espaciais já foi construído até hoje. O primeiro foi chamado de Enterprise, em homenagem aos fãs de Guerra nas Estrelas. Ele nunca foi para o espaço, mas foi usado para testes aqui na Terra. O que participou da maioria das missões foi chamado de Discovery, lançado ao espaço 39 vezes. Foi ele que colocou o Hubble em órbita, o telescópio que confirmou a existência de buracos negros no centro de algumas galáxias. O último a cumprir uma missão foi o Atlantis, que realizou o primeiro voo em 1985 e o último em 2011. Se quiser ver um de pertinho, você pode. É só visitar alguns museus que ficam nos Estados Unidos. Por hora, vamos fazer um pequeno tour virtual. Um ônibus espacial tem comprimento de 2 vagões de metrô, com envergadura de asa pouco menor que a de um avião comercial. Agora, olhe para o nariz dele. Está vendo aqueles furos? São propulsores. Quando os astronautas queriam manobrar no espaço, usavam esses carinhas. Há mais propulsores na cauda. Bem atrás do nariz fica o compartimento da tripulação. É lá que os astronautas passam grande parte do tempo. Uma missão tem em média 7 deles. Qual você acha que é o passatempo preferido deles lá? A cabine principal é composta por 3 níveis. A cabine de comando, que é onde os comandos e os pilotos sentam, de frente para painéis de controle e interruptores, assim como em um avião comum. O andar do meio é onde a tripulação come, dorme e trabalha. E tem uma cozinha e um banheiro. Veja só a disposição dos quartos. São 3 horizontais e 2 verticais. Mas ei, não tem gravidade no espaço. Então pode-se dormir de lado, em pé, em posição diagonal. É tudo a mesma coisa. Tem uma privada com gravidade zero. Caramba, isso deve ser interessante. O andar de baixo é dos equipamentos. Lá tem espaço para armazenar água, lixo e mais equipamentos para... Você sabe, coisas espaciais. Essa cabine de 3 andares é a única parte hermeticamente fechada do ônibus. Para ir a algum outro lugar, é preciso usar um traje espacial. O fundo preto do veículo é sua proteção térmica. Ela é composta por 27 mil placas, coladas uma a uma à mão. Elas protegem o ônibus das altas temperaturas durante a reentrada. Agora, vamos conferir o hangar de carga. Essa parte só pode ser aberta em órbita. As portas serviam como radiadores para liberar o excesso de calor. Esses veículos espaciais geralmente carregavam satélites, módulos ou equipamentos e provisões para a ISS, a Estação Espacial Internacional. Alguns tinham módulos de pesquisa acoplados a eles, como o Atlantis. A conexão era feita por meio de uma câmara de ar presa ao andar do meio da cabine principal. Agora imagine flutuar por um cano para chegar a esse compartimento extra, tudo em nome da ciência. Uma das partes mais legais do veículo é, sem dúvida, o braço robótico canadense. Por quê? Porque é gigante e foi construído no Canadá. Ele era operado a partir da cabine de comando e usado para descarregar o ônibus. Às vezes, até para transportar os astronautas de um lugar para o outro no espaço sideral. O programa de ônibus espaciais teve um papel muito importante na construção da Estação Espacial Internacional, porque ajudou a transportar alguns dos módulos para o espaço e até acomodá-los dentro dela. Mais tarde, esses veículos ganharam uma câmara de ar modificada que os permitia pousar dentro da estação espacial. Os astronautas podiam flutuar diretamente de sua nave para a ISS. O programa todo custa cerca de 200 bilhões de dólares. É como comprar o maior diamante do mundo, 100 vezes. Para se ter uma ideia, o objeto feito por humanos mais caro do mundo é a ISS, estimada em cerca de 150 bilhões de dólares. E aí, que tal pegar uma carona até o espaço? Bem, em breve você nem precisará passar por um treinamento de astronauta. Será possível reservar um voo em uma espaçonave particular. Para a órbita, para a Lua ou para Marte, senhor? Só o futuro dirá.